Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma palavra, está no livro de Isaías, no capítulo de número 28, versículo 23, que diz assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Primeiramente, aqui o Senhor Deus, ele chama a nossa atenção, né? Ele pede para que nós venhamos ouvir ali atentamente a sua palavra, ouvir atentamente aquilo que ele tem a falar aos nossos corações, a direção que ele tem para cada um de nós. Porque nós temos que tomar cuidado que às vezes nós ficamos muito dispersos, né? Até mesmo eu tenho percebido isso, as pessoas às vezes quando vêm na igreja, elas acabam ficando um pouco dispersas na hora da palavra, mas Deus está falando assim, olha, escute, ouça, né, aquilo que eu tenho para falar ao seu coração. E o que Deus tem para falar aos nossos corações? Qual é a palavra que o Senhor Deus tem? E aí ele continua, no versículo 24, ele diz: Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e enterroa todo dia a sua terra? Deus aqui está fazendo, né, uma pergunta para o povo. Deus está perguntando, Deus está questionando aquele povo. Ele está usando ali uma questão agrícola, porque naquela época a agricultura ela era muito forte, né? Ela era assim a principal fonte de economia, de sobrevivência, né? Porque não era igual hoje, que a gente tem muita tecnologia e a gente tem o agricultor, tem aquela pessoa que trabalha na cidade, né? E geralmente você vai no mercado e encontra aquilo que você precisa. Antigamente não, as pessoas realmente elas plantavam, elas tinham que colher para o seu sustento, né? E aí ele está falando assim, será que todo dia o lavrador lavra a sua terra? O que você acha? Será que todo dia o lavrador lavra a terra? Ou será que tem um processo, né? Ou será que tem algo ali, pode-se dizer assim, é uma etapa, são etapas. E aqui Deus está perguntando, todo dia então o lavrador só lavra a terra? Ou abre e enterroa todo dia a sua terra? E aí, no versículo 25, Deus nos responde. Ele fala assim, não é. Então Deus está respondendo. Ele fez uma pergunta. Por que ele fez uma pergunta, pastora? Porque ele quer nos levar a pensar. Ele quer nos levar a pensar na resposta. E ele diz aqui, não. Agora ele vem com a explicação. Não é. Antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, já tem ali fofado a terra, né, da superfície, então espalha nela a ervilhaca, que é um tipo de semente, semeia cominhos, que é outro tipo de semente, ou lança nela do melhor do trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Queridos, o que eu entendo aqui com esse versículo? Quando Deus está falando do processo da plantação, ele está se referindo ali a um processo que muitas vezes nós temos que passar e a alguns tipos de processos que muitas vezes nós temos que enfrentar, né? Um exemplo disso foi o povo de Israel no deserto. Eles passaram nitidamente por um processo, em Deuteronômio Deus falou, que conduziu aquele povo para o deserto para provar o coração deles e para ver o que estava dentro do coração deles, não é verdade? Só que você já se perguntou, será que Deus queria que aquele povo ficasse realmente 40 anos naquele deserto? Será que realmente era o tempo que Deus queria que eles ficassem 40 anos no deserto? Irmãos, eu creio que não. Eu creio que aquele povo ele foi sim colocado em prova, sabe? Mas muitas vezes eles foram reprovados. Deus permitiu que eles passassem por algumas coisas, até porque se eles fossem direto para a terra prometida com a mentalidade, com o espírito que eles estavam, não ia dar certo, porque na terra de Canaã, por mais que era a terra prometida, mas tinha gigantes. E por mais que às vezes Deus fala alguma coisa no nosso coração, Deus nos promete que vai fazer alguma coisa nas nossas vidas, mas sim, nós enfrentamos obstáculos e lutas, até mesmo naquilo que é do Senhor para a nossa vida. Só que nós temos que entender, irmãos, que tudo na vida da gente tem um começo, um meio e um fim. Tem pessoas que estão há 20 anos, 30 anos, sabe? Na mesma situação, a gente pode citar o exemplo daquele homem que há 38 anos estava esperando o agitar do movimento das águas.
E Jesus chegou para ele e falou: você quer ficar são? Aí repare que ele nem sequer respondeu a pergunta de Cristo. Ele falou: ah, Senhor, mas não tem homem que quando ali o anjo agita as águas, venha me colocar no tanque, sempre tem outro que desce no meu lugar. Jesus não está fazendo essa pergunta. Jesus perguntou: você quer ficar são? Você quer a cura? Você quer a libertação? Né? Foi isso que Jesus perguntou para aquele homem. Olha, irmãos, eu creio sim que Deus muitas vezes ele nos prepara antes de recebermos uma bênção, antes de alcançarmos aquilo que ele tem para nós, né? O próprio salmista falou: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Então, sim, nós temos que estarmos preparados, né? Existe um processo, é nítido isso. O ministério do Senhor Jesus foram 30 anos de preparação para um ministério de 3 anos. João Batista também. José do Egito passou por um grande processo na sua vida antes de tomar posse da sua promessa, mas nós temos que tomar cuidado para não alongar muito, né, esse processo aí nas nossas vidas. Eu gosto muito de um versículo que é Oséias 13:13, que fala que Israel é um filho insensato, porque já está na hora de nascer, de vir, né, à luz, mas não está na posição certa. E eu não sei se você sabe, mas os 9 meses de gestação da mulher, o bebê vai se movimentando dentro do útero até que ele atinge ali a posição certa do nascimento. Então, irmãos, Deus espera que nós venhamos nos posicionar também, né? Então, assim, faça uma pergunta para si mesmo, tá? O que eu quero que você, neste momento, você pare um pouquinho e pense e faça uma pergunta para si mesmo. Será que eu não estou alongando o processo de Deus na minha vida? Será que eu não estou assim muitas vezes sendo reprovado na mesma coisa, né? Pastor, vira e mexe, acontece a mesma coisa na minha vida. Então, será que não está na hora de você parar um pouquinho, pensar, fazer uma autoanálise? A própria palavra fala: analisa, pois, o homem a si mesmo. E pensar: não, isso aqui eu tenho que mudar, não posso continuar desse jeito. Porque senão você vai ficar estagnado no mesmo lugar. E olha, irmãos, Deus não gosta que nós venhamos perder tempo. Deus não gosta de perca de tempo. Deus quer sim que as promessas, que os sonhos dele, que os propósitos deles venham se cumprir sobre a sua vida. Então, essa é a reflexão do dia. Que você venha parar, que você venha pensar, fazer uma autoanálise. Se talvez por alguma atitude nós não venhamos estar atrasando o agir de Deus nas nossas vidas. Isso é muito sério, porque Deus disse para Josué: você já está velho e farto de dias, Josué, mas ainda há muita terra a ser conquistada. Ou seja, tinha muita coisa ainda que eu queria que você fizesse, mas o tempo passou. Irmãos, vamos atentar, porque o tempo realmente passa, né? Claro, nitidamente, o tempo passa, o tempo voa, uma coisa que não volta atrás é o tempo. Então, vamos analisar, pois o desejo do Senhor é que os sonhos, que as promessas deles venham se cumprir, se concretizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos neste momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti primeiramente agradecendo por esta palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, Pai, para que venhamos não ser como aquele povo de Israel que ficaram 40 anos, Senhor, naquele deserto e ainda muitos foram reprovados, ó Pai. Nós queremos sim nos submeter ao processo, mas queremos, ó Deus, Pai, passar pelas provas sendo aprovados e não rejeitados, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, tá bom? Deus abençoe, espero que essa palavra tenha falado com você, tenha falado ao seu coração, tá? Tenha um excelente dia e até a próxima.